É no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31 ao 34, a palavra do Senhor. Acharam? Amém? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Precioso Espírito de Deus, Tu já tem falado conosco, Senhor, neste culto, mas nós te pedimos mais uma vez, fala aos nossos corações pelo poder da Tua palavra. Nós te prometemos toda honra e toda glória, Senhor, serão dadas somente a Ti para sempre. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas pelo Espírito Santo, um contexto maravilhoso onde o próprio Jesus, que é a palavra viva de Deus, está declarando os ensinamentos de vida eterna. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vemos o próprio Cristo dando uma palavra de conforto aos seus discípulos, para aquele povo, dizendo: não tenham medo, meu pequeno rebanho, pois o Pai se agradou de entregar a vocês o reino de Deus. Isto é algo impressionante. Como que Deus é tão maravilhoso em esconder as coisas grandes dos grandes e revelar as coisas grandes aos pequeninos. Aleluia. Está escrito no Evangelho de Mateus, se você observar, no capítulo 11 e no versículo 25, diz assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Louvado seja Deus. O próprio Jesus dizendo que foi do agrado do Pai revelar coisas grandes aos pequeninos. Então, para Deus não há problema nenhum em ser pequeno. Na verdade, para Deus ser pequeno é um requisito para que Ele revele as coisas grandes que Ele tem preparado para a tua vida e para a minha vida. Para Deus não é problema você ter pouca força. Para Deus não é problema você não ter tanto conhecimento assim. Para Deus não é problema você estar de uma maneira muitas vezes fraca e debilitado. Na verdade, a pequenez para Deus é uma matéria-prima para que Ele revele o seu poder, para que Ele revele a sua graça, a sua misericórdia. Porque quanto maior é o homem, quanto maior é a mulher, mais ele se gaba dos seus feitos, mais ele se gaba das suas vitórias e das suas conquistas. Glória a Deus. Quanto maior ele é, quanto mais ele tem, quanto mais admirado é o homem, a Bíblia chama de vanglória. O que é a vanglória? É a glória vazia. É a glória que é como a erva do campo, que cresce, floresce, mas de manhã já secou. É a glória passageira. Quanto maior é o homem, quanto maior é a mulher, mais fácil ele é para se gabar, para se exaltar, para dizer como o rei Nabucodonosor, que disse:
esta é a Babilônia que eu edifiquei. Olha agora o pecado dele. Para a glória do meu nome e para mostrar a minha força. Essa é a Babilônia que eu construí. Foi nesse exato momento que os céus olharam para a terra e disseram: aí está um caco de barro, se exaltando como se fosse Deus. O Senhor enviou uma palavra profética e disse ao profeta Daniel: esse rei que se gaba como se fosse Deus, ele vai comer capim no mato, para aprender a nunca mais trazer para si a glória que não lhe pertence. Porque está escrito na palavra de Deus: a minha glória eu não darei a ninguém, disse o Senhor. Aleluia. Então Nabucodonosor é o grande que se exalta dos seus feitos, ele é abatido por Deus. Mas o pequeno é aquele que Deus exalta para revelar o seu poder. Por isso o apóstolo Paulo disse: damos graças a Deus, porque temos um grande tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja sempre dele e nunca nossa. O pequeno, ele não vai se gabar, mas ele vai entender que se aconteceu o que aconteceu, foi porque a mão de Deus esteve com ele, foi porque a graça de Deus o capacitou, foi porque os recursos de Deus lhe deram capacidade para fazer aquilo que ele não poderia fazer. Então, se algum crente dá desculpa para Deus por ser pequeno, para não ser usado por Deus, na verdade tu estás marcando, você está reservando o teu lugar. Porque quanto mais o camarada diz eu não sei, quanto mais o camarada diz eu não posso, eu não tenho, eu não sou, aí os céus olham para a terra e dizem: de todos que eu poderia usar, eu vou usar esse que não sabe, que não pode, que não tem, para que todos saibam que foi a minha mão que te usou e não tu mesmo. Até a própria pessoa vai olhar e dizer: mas rapaz, quem era esse camarada? Olha só essa mulher, como pode? Todos terão que glorificar a Deus por tua causa, por tua vida. Por isso que nós somos sempre desafiados a fazer coisas maiores do que nós mesmos. Porque se eu fizer somente aquilo que eu compreendo, aquilo que eu posso, eu não vejo o agir de Deus. Você tem que pular na água. Quando Jesus disser: vem Pedro, vem, você tem que pular na água e ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Ah, mas Pedro é tão fraco. Mas ele é o mais ousado. Ele é aquele que deu os passos na água. Você conhece outro homem que fez isso? Um dia desse saiu aí no jornal, um camarada que foi querer andar na água, morreu afogado. Morreu. Eu nunca vi mais na história da humanidade. Não que Deus não possa fazer, é claro que Deus pode fazer. Mas eu nunca vi ninguém andar nas águas a não ser duas pessoas: Jesus e Pedro. Como pode Pedro ser tão usado por Deus? Um homem que uma hora era amigo de Deus e outra hora o próprio Jesus chamava ele de diabo. Quando Jesus disse: quem eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Pedro, isto não foi a carne nem o sangue que te revelou, foi o meu Pai. Porque alguém pequeno como você, só o meu Pai, para te revelar algo grande assim. Aleluia. Mas logo em seguida, Jesus diz assim: meus discípulos, eu vou para a cruz, eu vou ser crucificado, eu vou ser cuspido, eu vou ser humilhado. Aí Pedro pula no meio e diz: não fala isso, Senhor. Tu não vai para a cruz de jeito Aleluia. nenhum. Nós não vamos deixar. Glória a Deus. Aí Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Ainda agora tu estava sendo usado por Deus, mas agora tu está sendo usado pelo diabo. Tu só pensa nas coisas da terra, tu não pensa nas coisas do céu. Aleluia. Um homem que o próprio Filho de Deus disse a ele: tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E era um homem precipitado: eu jamais te negarei. Todos aqui podem te deixar, eu jamais te deixarei. E ele foi e provou que Jesus estava certo, negou Jesus. A situação de Pedro era tão terrível,
Mas o próprio Deus via em Pedro um potencial muito forte. Alguém que poderia ser usado tremendamente por Deus. E o próprio Satanás também via isso. E queria destruir Pedro de todas as formas. Uma vez Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, vou te contar um negócio aqui. Satanás pediu para ser andar a tua vida, para te peneirar que nem se peneira o trigo. Mas eu orei por ti, para que tu não seja destruído por ele. Aí Jesus disse assim: quando tu se converter, vai também e ensina teus irmãos, apacenta teus irmãos. A fúria do inimigo era tão grande em cima de Pedro, o próprio Jesus disse: olha Pedro, o inimigo veio aqui pedir permissão para destruir a tua vida, para peneirar a tua vida, que nem ele fez com Jó. Mas Jesus sabia da estrutura de Pedro, orou pelo apóstolo e disse: agora tu vai te converter em breve. Quando isso acontecer, tu vai ser um instrumento nas minhas mãos. Aleluia, Senhor. Esse homem não era tão estudioso assim. Muitos chegam a afirmar que ele era analfabeto. Eu particularmente não acredito muito que ele era analfabeto, mas eu acredito que ele não tinha formações extraordinárias, como o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, um fariseu, um rabi, um professor da lei. Pedro não era este homem. Pedro era um homem que trabalhava no duro. Pedro era um homem que passava as madrugadas acordado e as noites acordado e os dias acordado, porque ele era um pescador. E ele era um homem bruto, mas ele também era um homem inteligente. Tinha muitos pescadores que trabalhavam junto com ele. Um pescador. Aleluia. Mas esse pescador teve um encontro com Jesus. E quando isso aconteceu, o Espírito Santo veio sobre Pedro, para fazer ele ser quem nunca ele poderia ser se ele estivesse no mundo, para fazer ele saber de algo que jamais os professores da terra poderiam lhe ensinar, para lhe dar uma capacidade sobrenatural. E quando o Espírito de Deus caiu sobre esse pescador fraco, sabe o que aconteceu? Ele se levantou, quem sabe pegou um caixote de madeira, subiu em cima do caixote e pregou para toda uma cidade que estava em festa, a festa do Pentecoste. Estavam todos reunidos na cidade de Jerusalém. Ele subiu e ele disse: varões, chamou a atenção para todo mundo. Olha, irmãos, um pescador, um homem que negou Jesus, mas confessou que amava Jesus também 3 vezes. Aquele que foi cheio do Espírito Santo. Agora ele não é só um homem fraco, agora ele é um fraco, mas é um instrumento na mão de Deus. Ele sobe no caixotinho de madeira e ele diz: ei, vocês estão dizendo que nós estamos bêbados, porque 9 horas da manhã o Espírito caiu sobre os discípulos e eles ficaram como bêbados. Não sei se eles estavam meio tontos, se eles estavam falando alto, línguas estranhas. Eu só sei que o povo do mundo disse: ó, esse bando de crente estão tudo bêbado. Aí Pedro, ele era corajoso, tomado pelo Espírito de Deus, foi lá e disse: ei, nós não estamos bêbados, como vocês estão falando, ainda é 9 da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que Deus prometeu através do profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Aleluia. E eu quero dizer uma coisa para vocês: o Jesus que vocês crucificaram, que negaram, Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo, e vocês também podem receber o dom do Espírito Santo, se vocês se arrependerem dos vossos pecados e se entregarem a Deus. Sabe o que aconteceu com a pregação de um pescador? Quase 3.000 almas se entregaram a Jesus Cristo. Glória a Deus. Ah, crente, tu não sabe o que Deus pode fazer através da tua vida. Aleluia. Para Deus não importa se tu não sabe, se tu sabe, se tu é fraco ou se tu é forte. Para Deus só importa se tu tem um coração disposto a ser usado por Ele. Glória a Deus. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o Pai se agradou de entregar para vocês o reino de Deus.
Aleluia. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus. O reino de Deus será revelado, mas o reino de Deus já está também revelado. Jesus disse aos seus discípulos: muitos perguntarão onde está o reino de Deus. Eu digo a vocês, o reino de Deus está dentro de vós. Mas o reino de Deus também se manifestará. Então o reino de Deus é um mistério maravilhoso da palavra de Deus. É algo que já está aqui evidente diante de vós, mas é algo também que virá em plenitude quando o Rei dos Reis voltar para estabelecer o seu reino nessa terra. Glória a Deus. Mas o que me deixa maravilhado, alegre em Deus, é que o Espírito Santo aqui, Jesus, disse: o Pai já se agradou. Ele entregou o reino para vocês. Ele entregou o domínio para vocês, o governo para vocês. Aleluia. O que mais é o reino? O reino de Deus também são todas as manifestações graciosas do Espírito Santo. Também é o reino de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus andava por toda parte pregando o evangelho do reino. E o que acontecia quando ele pregava o evangelho do reino? Os enfermos eram curados, paralíticos andavam, os cegos enxergavam e até os mortos ressuscitavam. Aleluia. Sabe o que Jesus disse, igreja, para cada um de nós? Meu pequeno rebanho, eu me agrado de entregar para vocês o reino de Deus. Aleluia, Senhor. Agora é uma decisão sua, entrar ou não no reino, ou viver no reino como se não fosse um filho do reino de Deus. Glória a Deus. Você pode também, sendo fraco, ser usado por Deus para fazer uma grande obra. Você sabe onde Deus quer começar a te usar? Lá dentro da tua casa. Deus quer usar a tua boca, não para reclamar, não para murmurar. Deus quer usar a tua boca para profetizar dentro da tua casa. Aleluia. O profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito Santo a um vale de ossos secos. Era seco, seco, sequíssimo, diz a Bíblia. E no meio daquele vale, imagine você, num cemitério de ossos para todo lado. Imagine você lá no meio desses ossos, e a voz de Deus dizia assim: e aí, filho do homem, poderão voltar a viver esses ossos? Aleluia. Já pensou, irmão Mauro? Deus pegar, vamos ali, aí levar a gente bem aqui no cemitério, aí a gente subir lá numa tumba lá, e o Senhor dizer: e aí, Mauro, podem reviver esses mortos que estão aqui? Aleluia. O profeta Ezequiel, com a sabedoria já de Deus, ele disse assim: eu não vou dizer sim para mim não ser prepotente, para falar que Deus vai fazer uma coisa que eu não sei se Ele quer fazer. E eu também não vou dizer não, porque eu sei que tudo é possível a Ele. Então quando Deus disse assim: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Aleluia. Ezequiel se curvou em adoração e disse: Senhor, Tu o sabes. Aleluia. É como quem quer dizer assim: se tu quiseres, eles podem reviver agora, mas quem sabe é o Senhor. Aleluia. Ezequiel, já que tu acredita, olha agora, olha o segredo. Ezequiel, já que tu acredita, então profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. Aleluia. Aí a Bíblia diz: e veio a mim a palavra do Senhor, e profetizei como Ele me mandou. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Agora eu quero que vocês entendam a loucura do Evangelho agora. Ossos secos não podem ouvir. Ossos secos não têm coração, não têm ouvido, não têm olho. Ossos secos. Mas foi Deus que mandou. E o profeta disse: ossos secos, escuta agora a palavra de Deus. Voltem e sejam formados de novo como um grande exército. E eu não sei como foi aquele milagre. Eu só sei que a Bíblia diz que osso começou a procurar osso. O fêmur começou a procurar canela. Os dedão começaram a se juntar tudo. E aí quando os ossos já estavam igual um esqueleto, a Bíblia diz que foi um barulho tremendo, um reboliço, osso procurando osso, conforme a palavra de Deus. E quando estavam todos ali já em pé, a Bíblia diz que veio sobre o osso nervo, veio sobre o osso carne, veio sobre o osso pele, e eles já eram um exército de homens fortes. Aleluia.
Mas a Bíblia diz que ainda eles estavam mortos. Já tinham aparência de vivos, mas ainda estavam mortos. Ezequiel, pela palavra tu profetizou e os ossos voltaram a ser humano. Agora tu vai profetizar para o Espírito entrar neles e eles viverem. Aí o profeta Ezequiel abriu a boca. Espírito de Deus, sopra dos 4 cantos, sopra sobre esses ossos para que eles vivam. E a Bíblia diz que veio o vento do Espírito Santo e encheu todos aqueles homens de vida. No começo da passagem, eles eram ossos sequíssimos. Mas no final da passagem, a Bíblia diz: e agora um exército muito forte e poderoso está de pé. Aleluia, Senhor. O que isto tem a ver com a tua vida? Quando eu digo que Deus quer te usar para começar a fazer a sua obra, e onde Deus quer começar a te usar? Lá dentro da tua casa. Porque lá dentro da tua casa pode ter alguém como os ossos secos do profeta Ezequiel. Aleluia, Senhor. Eles estão lá. O que quer dizer isso? Eles têm coração, mas não sentem a palavra quando ela sai da tua boca. Eles têm olhos, mas eles não enxergam quem você é em Deus. Eles têm ouvido, mas eles não escutam quando você fala. Eles têm tudo isso, mas eles não sentem, porque eles estão mortos. Você está no meio desse vale. E o que é que o Espírito de Deus ordena para você, mulher? Para você, homem, o que é que o Espírito ordena? Profetiza sobre esses ossos, para que eles vivam. Aleluia. Esse é o segredo. Mas você não crê, é por isso que você não faz. A Bíblia diz que Abraão tinha tanta fé, que ele via as coisas como se elas já fossem. Que ele chamava a existência as coisas como se elas já fossem. Quando ele olhava para Sara, e Sara, estéril, ele profetizava sobre ela: tu não é estéril, tu tem vida na tua vida. Tu vai me gerar meu filho. Ele cria. O próprio Deus trabalha com profecia, porque nunca se viu luz, mas sem ver mesmo, Deus ordenou e disse: haja luz. Aquilo que não existia apareceu pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Lá dentro da tua casa pode estar um vale, na tua vizinhança um vale, na tua escola um vale, mas Deus colocou um profeta no meio do vale. Olha para o teu irmão aí, é esse aí, ó. Deus colocou uma profetisa no meio do vale. Agora, em vez da profetisa estar profetizando, ela está reclamando. Em vez da profetisa estar profetizando, ela está murmurando. Em vez do profeta estar profetizando, ele está gastando a sua boca para não fazer aquilo que Deus ordenou. Abre a tua boca para profetizar, e o Espírito de Deus vai trazer vida para dentro da tua casa. Aleluia, Deus. Mas tu tem que profetizar. O que é profetizar? É chegar e dizer: tu é um homem de Deus. Você, meu filho, tu és um homem de Deus. Tu é a mulher de Deus. Tu não sabe ainda quem tu é, por isso que tu está perdendo o teu tempo no mundo. Mas eu já sei quem tu és, porque Deus já me mostrou. Tu és um homem de Deus, tu és uma mulher de Deus. Tu és alguém que será usado por Deus. Eu profetizo sobre a tua vida alegria, paz, felicidade do Espírito Santo. E tudo que tu profetizar com a tua boca vai acontecer. Aleluia. Porque a palavra de Deus está na tua boca. Sabe por quê? Não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai entregou o reino de Deus para vocês. Mas vocês estão lutando no reino dos homens como os homens. E o Pai já deu o reino de Deus para vocês lutar como filho de Deus. Aleluia, Senhor. Olha quantas promessas poderosas. João capítulo 14. Olha as promessas para um pequeno rebanho. João capítulo 14, versículo 12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele vive em vocês, com vocês, e estará em vocês. Aleluia. O que está dizendo a Bíblia, irmãos? Que um crente cheio do Espírito Santo, que crê em Jesus, pode fazer obras maiores do que é o que o próprio Filho de Deus fez. Glória a Deus. Meu Deus, o que pode ser maior do que o Filho de Deus fez? O que a palavra de Deus está dizendo aqui, em um aspecto, em obra, em manifestar o reino de Deus, em fazer a obra de Deus, em operar sinais e maravilhas, em ser usado por Deus. Deus pode te usar, seu fraco, sua fraca, de uma maneira tão grande, que você pode fazer obras maiores do que o próprio Jesus fez. Aleluia. Tu crê nisto? Porque se tu crê, então tu vai fluir. E o texto do pequeno rebanho fala sobre o coração, lá em Lucas, onde a gente leu no capítulo 12, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. O que é isto? O coração da pessoa é atraído por aquilo que ela considera mais importante. O coração da pessoa é atraído por aquilo que ela considera mais importante. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu coração é atraído somente pelas coisas dessa terra, você é escravizado por essas coisas, o teu tesouro está ali, onde a traça consome, onde o ladrão pode roubar, ou onde a morte pode levar. Glória a Deus. Aleluia. Mas se o seu tesouro está no céu, ou seja, se o teu coração é atraído pelas coisas celestiais, Aleluia, Senhor. então o teu tesouro está num lugar onde o ladrão não pode tocar, onde a traça não pode roer, onde nem o tempo envelhece o teu galardão. O teu coração está nas coisas de Deus. Nas coisas dos homens vale mais quem tem mais. Mas no reino de Deus não é sobre o que você tem, é sobre o que você está se tornando em Deus. Aleluia. No reino de Deus não é sobre o que você tem, é sobre o que você está se tornando. É sobre quem você está se tornando em Deus. Você está se tornando alguém melhor? Porque o reino de Deus é dessa forma. Glória a Deus. Como mudar o mundo com poucas pessoas? 12 homens. Aquele filme é 12 homens e um segredo. 12 homens e um segredo. Qual é o segredo? Senhor, eu não tenho, eu não sei, eu não posso, mas o meu coração está aqui. Se tu precisa de alguém para usar nessa terra, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tendo a Deus como o Senhor, a Jesus Cristo como Rei, o Espírito Santo como o teu guia, o teu conselheiro, e tendo as mesmas atitudes daqueles construtores da Torre de Babel. Veja como é algo especial. Aqueles construtores da Torre de Babel, eles estavam fazendo algo que não agradava a Deus. Mas eles trazem um grande ensinamento para todos nós. O próprio Deus olhou para aquele povo rebelde e disse assim: eles têm a mesma língua, eles são o mesmo povo, eles têm o mesmo projeto, nada vai poder impedir eles se eles continuarem assim. Eu vou descer lá e eu vou embaraçar a língua deles para parar essa obra que eles estão fazendo. O próprio Deus destacou aquilo que aqueles homens estavam fazendo correto. Eles só estavam usando suas habilidades na coisa errada. Eles estavam usando suas habilidades na coisa errada. Porque o povo pequeno que falar a mesma língua, o rebanho pequeno que tiver o mesmo coração, este rebanho, nada poderá resistir o que eles poderão fazer para Deus. Aleluia. Porque eles têm a mesma voz, o mesmo Senhor, o mesmo coração. Que é o quê? Conhecer a Deus, amar o próximo e espalhar a glória de Deus no mundo todo. Aleluia. Através do Evangelho. Você está profetizando na tua casa? Tu és um profeta de Deus lá dentro. Aleluia. Da tua casa.
Glória a Deus. Tu és uma profetisa de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Se você crê nisto, o Senhor fará através da tua vida. Entenda algo. Tudo isto só é possível por causa do amor de Jesus por você. Do amor do Espírito Santo pela tua vida. Eita, crente, eu acredito tanto em você. Eu olho para você, eu não vejo só uma pessoa normal. Eu vejo alguém que pode ser usado por Deus, usada por Deus. Alguém que pode treinar gerações também para ser usado. Aquilo que tu não conseguir fazer, tua descendência vai fazer para a glória de Deus. Mas eles têm que ver primeiro em você a chama queimar, para eles entenderem que isso aqui não é só uma religião, não é só uma lenda. Isto é real. Jesus é real. O Espírito Santo é real. Deus é real. Ele está vivo. Ele é mais vivo do que eu e você. Ele está vivo. E Ele está aqui nesse lugar para nos abençoar. Fecha os seus olhos e apresenta a Deus agora o teu coração. Apresenta a Deus agora a tua vida. Apresenta a Deus agora a tua família. Oh Espírito de Deus, nós te apresentamos, Senhor, o teu povo. Nós te apresentamos, Pai, a nossa vida em tuas mãos. Nós cremos no teu sobrenatural. Nós cremos no teu agir. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Usa teu povo como tu usaste o profeta Ezequiel. Usa a tua igreja como tu usaste o profeta Ezequiel. No meio de um vale de ossos secos, Senhor, sopra teu Espírito Santo. Sopra teu Espírito nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos filhos. Deus, sopra teu Espírito Santo na nossa comunidade. Traz a paz, Senhor, restaura a nossa vida e derrama da tua glória sobre nós, Senhor. Aleluia. É o que nós te pedimos, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus aqui e na terra inteira. E a igreja viva diga: amém. Amém. Glória a Deus e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Está encerrado, irmãos, em nome de Jesus. Deus